Agora a gente fala sobre as oportunidades de pós-graduação estrito sensu da UFN, que está com inscrições abertas para o ingresso no segundo semestre. As vagas são para o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e para os programas de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Nanociências e Ensino de Humanidades e Linguagens. Hoje a gente quer saber mais sobre o PPG em Ensino de Humanidades e Linguagens. Por isso, hoje recebemos 3 mestrandos que estão aqui conosco para falar sobre suas pesquisas e também sobre o impacto dos estudos na sua prática profissional e também na sociedade. Sejam bem-vindos. Obrigado. Gente, eu tenho aqui hoje a Maria da Graça Colice, que é professora de Educação Infantil aqui de Santa Maria, o Rodrigo Ranzan, que é professor de História lá de Uruguaiana, e também o Cassiano da Rosa Chaves, professor de História também aqui de Santa Maria. Isso aí. O mestrado e o doutorado em Ensino de Humanidades e Linguagens é para diferentes profissionais, jornalistas, formados em Direito, mas especialmente para professores. É um programa de formação de professores, vai falar do ensino, né, em ambientes formais, não formais. Eu quero saber de vocês, por que vocês procuraram essa formação? Se é para resolver uma questão da prática profissional de vocês, conhecer mais as pesquisas de vocês. Vamos começar com a Maria da Graça, então, que é professora aqui na Rede Municipal de Ensino, é isso, Maria? Isso. Fala um pouco para a gente, então, como que nasceu a tua pesquisa? A minha pesquisa, ela nasceu de uma inquietação de sala de aula, né? Quando eu sou professora de educação infantil, então sempre me preocupou a questão assim, ó, quando se fala em infâncias, se fala em criança, por que a gente fala no ensino tão formal, tão fechadinho, né, em caixas, né? Por que a educação infantil ela tem que ficar presa na sala de aula? Então, desta inquietação surgiu, né, a oportunidade de estar aqui no mestrado, que foi assim um abridor assim de portas para mim, né, no sentido que eu pude questionar minha prática e então a minha pesquisa surge disso. O que significa o emparedamento nas infâncias? Né? Que seria a criança estar ali na sala de aula, aprendendo como se não houvesse outras oportunidades de aprender, outros espaços de aprendizagem. Concomitantemente, Santa Maria adere à Carta das Cidades Educadoras, que todo espaço educa. Então, se todo espaço educa, a gente não precisa ficar, né, fechado na sala de aula. Então, assim se surge, né, essa questão que a minha pesquisa vai do chão do bairro, né, a um desemparedamento das infâncias, que eu estou buscando, então, que todo espaço, seja ele uma praça, seja ele um museu, ele sirva como um aprendizado para a criança, como um construtor de memórias afetivas. E como é que eu vou criar essas memórias afetivas? Eu vou trabalhar os mapas afetivos. Nós vamos construir com as crianças os mapas afetivos que levam eles a transitar pelo bairro, que levam eles a transitar na escola, que levam eles a transitar na vizinhança. Ou seja, é a gente trazer essa criança que fica ali no ensino formal, né? Que não poderia, não deveria ser, porque nós estamos falando de infância, para uma coisa mais aberta, para uma coisa que aprende com intergeracional, né? Com o adolescente, com um idoso, e que todos possam, né, trazer um aprendizado afetivo. Isso faz com que a criança se sinta pertencente ao bairro, à cidade, o que é muito importante. Exatamente, é a questão do pertencimento, é a questão de tu te apropriar do teu território. Na realidade é isso que a gente quer, que ela se sinta que ela também é uma criança de direitos, né? Porque a gente fala muito do direito da criança, mas a gente pensa no direito da criança sobre a ótica do adulto. Então essa criança ela tem potencial para ela também dar a opinião e ser valorizada a opinião dela. A gente trabalha muito aquela questão da escuta sensível, né? Que a criança ela tem que ser respeitada e ela tem que ser ouvida. Falando em território, eu quero ouvir o Rodrigo, então, a sua pesquisa, Rodrigo, que eu sei que tem a ver com a sua prática profissional e a sua região. Conta mais pra gente. Exatamente. Enquanto professor de História e fronteiriço que sou, sempre tive essa inquietação, essa lacuna, e pegando o gancho da colega, esta falta de pertencimento regional. Nós temos uma região de fronteira, que historicamente ela é relegada por todo um projeto nacional de ser uma área de desconfianças e não de integração. É o maior porto seco da América Latina, a maior porta de entrada de turistas nos meses de verão de todo o Brasil.
em que existe um grande comércio, existe um grande convívio, mas tudo isso está fora da sala de aula. O aluno hoje em história, ele sabe muito de gregos, sabe de franceses, sabe de britânicos e não sabe nada de argentinos, de uruguaios, dos guaranis. Eu tenho um filho pequeno que é apaixonado por mitologia grega e quando eu apresentei para ele a mitologia guarani, ele também ficou fascinado. Só que isso não entra, infelizmente, não entra nas salas de aula. É uma luta até pelo próprio idioma espanhol ser ensinado dentro das nossas escolas. Hoje nós temos uma campanha nacional, né, de afastamento dessas questões mais regionais, infelizmente, né? E isso é uma questão histórica, isso não é de hoje, é uma questão que o conteúdo muito centralizado em questões europeias e que não dialoga, não conversa com o regional. O aluno não se enxerga, enquanto região ele não se vê. Nós temos as nossas, como qualquer região, nós temos as nossas vivências, as nossas particularidades, mas a fronteira se diferencia porque nós convivemos com outro tipo de pessoa, nós convivemos com outro. E num mundo hoje em que falta muita empatia, falta muita integração, nós temos muitas fronteiras que nós vemos na televisão, o aluno hoje enxerga a fronteira como uma construção de muros. E nós temos que ver que a fronteira é uma zona de diálogo e de convivência por natureza. É isso que eu tento trazer para a sala de aula. Vai ao encontro, né, da questão do pertencimento também, né? Perfeitamente. Cassiano, e qual é a abordagem da tua pesquisa? Eu vou trabalhar a eugenia, que seria um aperfeiçoamento das raças, né? Que foi uma filosofia bem potente aqui no Brasil na década de 30. E é bem o período também que se cria a ideia do que é ser brasileiro. E o que é o seu cidadão brasileiro. Então essas ideias que ficam desse período podem ser vistas nessa questão do europeu, de tu não querer o Guarani como uma língua, tu não aceitar ele, a mitologia. A pesquisa, ela trabalha, como eu falei, a eugenia, ela trabalha esse governo Vargas, que vai construir essa ideia da nacionalidade brasileira. Eu vou trabalhar com jornais, como a visão da época era feita, como os intelectuais da época pensavam isso, como se tornavam leis no próprio governo. E o meu diferencial, né, que aí vem das minhas origens, das coisas que eu gosto, do que eu amo, que seria a questão da luta do jiu-jitsu e como isso se constrói com essa questão de eugenia, de identidade nacional, de orgulho nacional e até como propaganda do próprio governo, né, como o esporte às vezes acaba servindo e como fica essas heranças. Eu falava no início que o mestrado e o doutorado em ensino de humanidades e linguagens, ele é para diferentes profissionais, né? E eu queria saber de vocês como que é essa relação em sala de aula, né? Esse convívio com diferentes propostas, diferentes profissionais, diferentes visões, práticas, né? Como que isso agrega para o dia a dia de vocês? Eu acho que esse que é o diferencial mais importante, porque a partir do momento que a gente tem esse público variado, né, diferente, a gente aprende muito e a cada dia, assim, é uma experiência nova, porque como isso é engrandecedor, assim, tu vê como os nossos colegas, eles nos ensinam coisas diferentes, como eles conseguem nos trazer propostas diferentes, assim, olhares diferentes. Às vezes a gente está tão fechadinho no mundo da gente que a gente não vê, assim, que como tem pessoas que fazem coisas diferentes e boas. Então, assim, tem sido, se eu fosse avaliar, assim, o mestrado, eu diria assim, ó, que as relações pessoais é o que tem mais de engrandecedor, assim, neste momento, porque como a gente aprende e como a gente cria laços, assim, pessoas diferentes, pessoas que nunca se encontram, às vezes estão online, né, às vezes estão presencial, mas ao mesmo tempo a gente segue uma mesma, assim, parece assim, o mesmo sonho, uma mesma filosofia. Então, isso foi bem engrandecedor estar aqui, né, e estar com este grupo, principalmente. Tanto como a gente pode ver, como o Cassiano comentou, as ideias conversam, né? As pesquisas dialogam entre si. Para ti, Rodrigo, como é que está sendo também? A colega foi muito feliz na fala dela. Quando eu iniciei, eu estou no último semestre do mestrado. Quando eu iniciei, eu fazia uma brincadeira que eu era de tão distante, né? Porque Uruguaiana era mais distante. Hoje nós temos um colega que está conosco no online, que é de Manaus, lá no Amazonas, está acompanhando a aula conosco. E essa integração, por ser pesquisador de fronteira, eu acho que a fronteira, ela te obriga a tu estar aberto, tu ter esta visão intercultural.
tu ter essa visão de integração, de conhecer diferentes visões, diferentes pesquisas, e nisso o curso ele é muito rico nesse sentido. Nós temos professores, advogados, várias profissões, né? Tínhamos uma colega que trabalhava, que acho que já concluiu design de moda também, que chamava muita atenção, a Paula, uma pesquisa totalmente voltada para outro contexto, mas que nós aprendemos muito com os colegas, e isso é muito, muito gratificante. Cassiano, essa proposta interprofissional também auxiliou na construção da tua pesquisa? Porque a gente viu ali que tu vai falar de esporte, tu vai falar de mídia também, né? Sim, eu acho que a história, como de forma geral, ela é muito ampla, porque a história é a história de que todos nós fazemos. Então eu posso fazer história de tudo, eu posso fazer história do jornalismo, da educação, dos intelectuais. Então, realmente, tu tem uma área muito ampla, e quanto mais tu souber de diferentes áreas, mais tu vai poder fazer essas conversações com a história, fazer esses descobrimentos. Então eu acho que só tem a acrescentar, assim, quanto mais tu conseguir saber de diferentes áreas. Eu queria destacar também um assunto que está em alta hoje em dia, não tem como não estar, dentro das práticas profissionais de todas as profissões, e também eu sei que é muito discutido dentro do mestrado e do doutorado, que é o uso da inteligência artificial. Como é que vocês estão vendo essa questão, né? A professora Maria da Graça, que atua com as crianças, né? Vocês dentro das áreas de vocês, como que vocês veem isso? Como vocês podem usar isso tanto nas pesquisas quanto também na prática profissional? Eu acho que nós que somos da história, né, a gente tem um pouquinho mais de facilidade de entender o fenômeno, porque em cada determinada época, por exemplo, eu me coloco lá no início do século XX, com a invenção do rádio, a comoção que aquilo ali gerou. Depois, metade do século XX, a questão da televisão, e hoje nós estamos vivendo uma nova revolução. Uma revolução que antigamente parecia que era mais de adulto para o jovem, hoje é o contrário. Os nossos alunos, muitas vezes, têm um domínio muito maior das tecnologias do que nós, enquanto professores. Nós deixamos de ser o centro do saber. E isso é uma revolução educacional, tecnológica, que assusta muitas vezes, né? Mas que nós devemos estar preparados, né? E nessa questão o curso nos prepara, e muito. O curso trabalha muito com essas questões de nos preparar enquanto pessoas já não tão jovens, né? E isso é um diferencial do curso também, nos oportunizar, nós que trabalhamos, que já temos uma caminhada na educação, de conseguirmos voltar para estudar e para nos apropriarmos, porque o professor, ele é um eterno pesquisador. O professor, ele está numa constante formação. O tempo do diploma na parede e ali eu sou o seu, acabou. Isso aí a questão da formação, ela tem que ser constante. Eu tenho uma visão um pouco diferente do colega. Até como historiador, eu acho que não é nosso papel tentar ler o futuro. Toda vez que a gente tenta fazer isso, termina de forma catastrófica. Até porque quem está vivendo o momento, às vezes, não consegue ver coisas que são muito óbvias para outras pessoas, né? Eu acho que essa é a vantagem do historiador, tu poder olhar para o passado e conseguir entender aquilo. Então, eu acho que não cabe muito no nosso papel, assim, ficar tentando ler o futuro e as tecnologias, o que elas vão fazer. Dito isso, não falando como historiador, mas falando como Cassiano, como eu mesmo, eu não gosto de IA. Eu sou contra, eu acho que tem questões éticas fortíssimas, ambientais, do uso da água, do próprio intelecto, que já demonstrou que com os alunos, assim, prejudica a educação. Então, eu sou contra o uso da IA. E é isso um dos pontos altos do mestrado, né, gente? Essa divergência de ideias para que a gente possa discutir sobre as temáticas, né? Fazer essa reflexão. Maria, é um desafio a inteligência artificial hoje dentro do teu contexto também? É um desafio, porque a gente tem que aprender, a gente não sabia lidar, né? A gente tem que aprender, mas eu acho que também esse é um diferencial que o curso proporciona. Ele nos proporciona que a gente possa pensar eticamente como usar, porque ela é uma ferramenta. Então, como ferramenta, eu tenho que saber como usá-la, né? E, ao meu ver, assim, pessoalmente, eu acho que ela veio agregar e muito, porque a gente trabalha, a gente tem outros afazeres, então, assim, ela nos dá a possibilidade de tu
conseguir pegar teu material, fazer resumos, tu te apropriar de outras formas que às vezes tu não teria como, né? Então, em alguns casos, eu acho assim que é de suma importância para nos auxiliar. Para nos auxiliar mesmo, né? Só que aquela coisa assim, até onde eu vou, é eu que tenho que saber, né? É eu que tenho que ter essa ética, né? Aonde eu vou utilizar, como eu vou utilizar. Então, para o trabalho, tanto no mestrado como na vida profissional, eu acho assim que é uma ferramenta muito útil. Gente, foi um prazer tê-los aqui conversando um pouco sobre as pesquisas dentro do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, que está completando aí 10 anos. O doutorado está comemorando 1 ano também da sua criação. Então, muito obrigada e a gente deseja aí um bom trabalho, um bom final de pesquisas para vocês. Lembrando que as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado da UFN estão abertas até o dia 24 de julho. Muito obrigada. Agradeço.